Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de 2 meninas. E ainda, o povoado de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, está sem água e energia elétrica há 4 dias. Em Lusiânia, moradores dos Americanos reclamam da falta de água. E o Lusiânia se prepara para a estreia no Campeonato Candango. É agora no Jornal Anhanguera, 2ª edição. Olá, boa noite. A polícia prendeu hoje um pastor aqui de Lusiânia suspeito de abusar sexualmente de 2 crianças. O caso aconteceu no Parque Estrela d'Alva 9, no Jardim Gá. As meninas tinham 11 e 12 anos. O pastor, de 77 anos, estava foragido há 10 dias. Ele teve a prisão decretada depois do depoimento de uma das vítimas, uma menina de 11 anos. Ela contou ao delegado como era abordada pelo homem e o que ele fazia. Ela narrou com riqueza de detalhes como os fatos aconteciam. Ela disse que sempre que ela estava brincando próximo à residência dele, ele a chamava para entrar, oferecia doces, oferecia frutas e praticava os atos sexuais, que consistiam em passar a mão nela por dentro da roupa, e ela também passava a mão nos órgãos genitais dele. Teriam sido pelo menos 4 meses de abusos. O caso só veio à tona quando uma segunda vítima, de 12 anos, contou aos pais sobre as investidas do homem e eles fizeram a denúncia. Os abusos teriam acontecido na casa do pastor. As 2 meninas moravam no mesmo condomínio que ele e frequentavam ainda a igreja onde ele pregava. Essas crianças e as famílias delas frequentavam essa igreja onde ele era pastor, e as famílias ficaram até surpresas com essa história toda, porque jamais desconfiavam que o pastor pudesse abusar dessas crianças. Se condenado, o pastor pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. E hoje foi dia de vistoria no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Representantes de diversos órgãos ligados à segurança pública estiveram na ala, onde ocorreu a rebelião em que 9 presos foram assassinados na última segunda-feira. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Direitos Humanos da OAB, acompanhados de tropas da PM, passaram parte da manhã dentro do presídio. A vistoria foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia aguarda um relatório sobre as condições dos presos, da estrutura física dos prédios e que medidas serão adotadas pelo Judiciário. A vistoria durou cerca de 1h30. A comitiva disse que ouviu detentos e que também encontrou grande parte do prédio destruída por causa da rebelião de segunda-feira. Uma das primeiras medidas que devem ser tomadas é a construção de uma nova unidade prisional aqui em Goiânia. Um relatório do Conselho Nacional de Justiça feito em novembro do ano passado, época em que foi feita a última vistoria no complexo, já apontava como péssimas as condições do presídio. Na época, a Justiça determinou que os problemas fossem resolvidos. Informações todos os meses os promotores de justiça passam para a Corregedoria do Estado, que vai para o Conselho Nacional do Ministério Público. O Brasil inteiro sabe dessas dificuldades. Nós temos que lutar realmente por mais verbas a nível nacional, a nível estadual, porque sem verba é impossível construir isso aí. O Tribunal de Justiça de Goiás diz que vai avaliar a situação de cada detento. De abril a setembro, a corredoria andou mais de 6 mil quilômetros, onde tinha um único presídio, nós levantamos a situação caótica de cada presídio. Isso foi repassado a todas as autoridades, seja do Estado como federal. Infelizmente, continua o mesmo problema. É que eu digo, temos que fazer investimento. A Superintendência de Administração Penitenciária reconheceu que a ala do regime semiaberto estava superlotada e que no momento da rebelião faltavam agentes penitenciários. Apenas 5 faziam a segurança de 768 presos naquele setor. O governo de Goiás anunciou que vai nomear até a próxima semana 1.600 vigilantes temporários e também transferir mais detentos do semiaberto para uma nova unidade. O pessoal do semiaberto que tem trabalho, que tem carta de trabalho e que saem e só voltam para dormir, nós vamos buscar um local na área urbana para que esse pessoal possa se apresentar lá. Muitos parentes não têm esperanças que a situação dentro do presídio melhore. Não vai acontecer, porque foi repassado já milhões para eles resolver esse problema
E cadê o dinheiro? Eles não resolveram. Aí você acha arma de fogo, você acha arma branca, você acha bebida alcoólica. E veja a seguir, no povoado dos Americanos tem gente ficando sem água, mesmo com essa chuvarada. E ainda, em São Jorge, na região da Chapada dos Veadeiros, os moradores estão sem energia elétrica e água. Nós voltamos já. O povoado de São Jorge, em Alto Paraíso, está sem energia elétrica desde o dia 31 de dezembro. O problema já está afetando o turismo da região. São Jorge fica na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A falta de energia já dura 4 dias e tem gerado outro problema, a falta de água. É que sem a eletricidade, as bombas não têm como levar água até os consumidores. A situação está tão complicada que moradores se uniram para buscar água em córregos para conseguir cozinhar. A prefeitura explicou que nessa época de férias, a quantidade de turistas é grande. São quase 2.000 leitos espalhados por hotéis e pousadas. E os proprietários dizem que já estão no prejuízo. Hoje o meu restaurante está fechado por motivos de falta de água e energia desde o dia 31 de dezembro. Os nossos hóspedes tiveram que ido embora da pousada. Tive que devolver dinheiro para eles, cancelar a reserva, porque estamos sem água. A vila está em estado de calamidade. A CELG disse por nota que o problema foi causado por uma forte chuva que atingiu a região, derrubou árvores e, consequentemente, a fiação. Depois disso, um carro bateu em um poste que derrubou novamente a fiação, mas que uma equipe está no local para resolver o problema. E moradores do setor de chácaras dos Americanos aqui em Lusiânia estão preocupados com a falta de água. Eles dizem que há 8 meses a água de uma represa que abastece cerca de 50 casas parou de chegar até eles. Na chácara do seu Wilson, a água do criatório de peixes foi substituída por lama. Quando aqui secou, eu dei bastante peixe aqui, a gente saía aqui, era com lata cheia de peixe, para não perder tudo, eu dei tudo para os outros. Essa outra chácara tem 2 poços que serviam para armazenar a água do rego, que era aproveitada para a criação de peixes e também para irrigar a plantação. Aqui a água chegava a quase 2 metros de profundidade, mas depois que o rego secou, o cenário que a gente vê é esse. Não tem uma só gota. A propriedade é do Antônio. Ele mora aqui há pouco mais de 1 ano e ainda não conseguiu fazer as contas dos prejuízos que teve. É triste, né? Porque a gente comprou devido à água, muita abundância de água, que daria para fazer muitas coisas. E agora nós encontramos nessa situação, na época da chuva e nós sem água. E esse problema, segundo os moradores, já dura 8 meses e começa na represa das Três Bicas, que abastece cerca de 50 chácaras. A água vem do córrego Rio Vermelho. A represa até que está cheia, mas eles dizem que essa caixa de concreto que fica na cabeceira do rio está bloqueando a vazão de água até o rego. Lado de baixo a água sai todinha para lá, né? A queda é para lá. Então tem que controlar, pôr as tampas do composto de lá também. E tem os derramamentos de água aqui que está transbordando, tira a força da água descer, né? Não tem jeito de descer. Da represa até as chácaras afetadas são quase 2 quilômetros. Em algumas áreas ainda é possível ver água correndo, mas não é o suficiente para ela chegar até as casas. Seu Sebastião, que mora nos Americanos há 40 anos, diz que nunca tinha visto isso acontecer. E espera que alguma coisa seja feita por aqui. O jeito é trazer as máquinas para fazer as curvas de nível, né, e desentupir o rego, né? A Secretaria de Meio Ambiente de Lusiânia disse que amanhã fará uma vistoria no local. E a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do auxiliar de produção Tiago Messias, morto por um policial militar durante uma abordagem. O caso foi no dia 25 de novembro, em Senador Canedo. Tiago era feito refém. Os policiais alegaram que não sabiam que o refém Tiago Messias era quem estava dirigindo aquele carro. E disseram também que o alvo dos disparos era o adolescente que estava com a arma na mão. Por isso, a polícia entendeu que a morte do menor foi em legítima defesa. Ele portava uma pistola calibre 40 com numeração de série suprimida e na oitiva dos policiais militares, nós concluímos que
Esse menor, naquelas circunstâncias, ele estava numa situação de iminência de praticar uma injusta agressão contra os policiais militares. O crime foi no dia 25 de novembro e foi registrado por câmeras de segurança. O auxiliar de produção, Tiago Messias, foi obrigado a dirigir o carro que tinha sido roubado numa chácara em Senador Canedo. Uma equipe do Grupo Tático da PM, com 4 policiais, chegou para dar apoio na perseguição ao carro e foi logo atirando contra o veículo. O laudo apontou que os 2 tiros que mataram Tiago partiram da arma do soldado Paulo Márcio Tavares, que foi indiciado por homicídio. A pessoa que foi vítima do roubo com restrição de liberdade, ela foi morta por tiros desferidos pela arma de apenas um dos policiais do GPT. O sargento Gilmar Alves dos Santos, que aparece atirando 6 vezes de dentro para fora do carro, foi indiciado por fraude processual. O policial que recebe um carregador efetua os disparos de dentro do veículo para fora e fica bastante claro que não é uma pistola que ele pega, que é repassado para ele, é um carregador mesmo de pistola, e ele efetua a recarga e faz os disparos lá dentro. O prazo para a prisão temporária dos 2 policiais apontados no inquérito da Polícia Civil venceu no fim do mês passado. Como não houve um pedido de prorrogação, eles já poderiam ser soltos. Mas na investigação que corre na Justiça Militar, foi pedida a prisão dos 4 integrantes do grupo de patrulhamento tático que participaram da ação. Por isso, todos os 4 continuam recolhidos. E em instantes, dicas para traçar e cumprir as metas de ano novo. E ainda, o Lusiânia se prepara para a estreia do Campeonato Candango. Agora são 7h27. Fique com a gente. – 2018 chegou e muita gente estabelece metas para o ano novo, mas a gente sabe que algumas acabam ficando no meio do caminho. Veja agora algumas dicas para cumprir os planos. O Alessandro começou o ano alcançando uma grande meta, conseguiu um emprego. Comecei com o pé direito, né? Acabei de passar na entrevista aí do emprego, então já estou contratado, graças a Deus, já fui convocado aí, então a gente agora subir, a crescer profissionalmente e rochar aí. O Fábio tem um objetivo para 2018, quer comprar uma casa, mas ainda não fez um planejamento. Eu creio que eu vou alcançar, em nome de Jesus. Mas não botou ali no papel ainda não? Não, ainda não, mas vou alcançar. Esse casal pretende economizar para também comprar uma casa esse ano. Cortar bastante coisa. Cartão de crédito, acabou. É um dos principais. Viagens também já está fora da lista. São muitos os sonhos para este ano. Melhorar de vida, comprar uma casa, um carro. Tudo isso esse ano? Tem que ter sonhar. Especialistas em finanças e em desenvolvimento pessoal lembram que sonho e meta são coisas bem diferentes. Ter uma meta é mais do que sonhar. Envolve planos com prazos, custos e estratégias para alcançar o objetivo. Então, o primeiro passo é você estabelecer claramente o que você quer e transformar isso numa meta. Ou seja, tem um dia, tem uma hora e é específico. Quando você está disposto a estudar mais, a ler aqueles livros que você sabe que precisa ler para crescer e se desenvolver, a, de repente, fazer um curso, um treinamento que você precisa também para se desenvolver mais, ir para a academia, fazer a alimentação do jeito que você precisa fazer, ter a atitude de uma pessoa melhor. A Silvana é autora de livros de educação financeira para crianças. Ela explica que nosso orçamento é como esses baldes. É preciso fechar a torneira dos gastos e encher os baldes das metas. É muito importante que a gente tenha consciência desses gastos. O quanto que eu estou gastando com cada coisa, com cada item, durante o mês, né? Que são as torneiras dos gastos. Para a gente poder realmente definir, né? Se colocar o propósito, se eu tenho lá um sonho, eu quero comprar um carro novo, eu vou fazer o meu balde do carro novo. Eu quero fazer uma viagem, eu vou fazer o meu baldinho da viagem. O que vai fazer o 2018 ser extraordinário é você, que tipo de pessoa você quer ser. Você vai ser uma pessoa extraordinária em 2018? O jeito mesmo é se planejar. E está quase tudo pronto para a estreia do Lusiânia no Campeonato Candango. Em campo, o técnico ainda busca o entrosamento da equipe. O Campeonato Candango estreia no dia 20 e os jogadores estão confiantes para a primeira partida contra o Santa Maria. Começou ontem os trabalhos, com o professor, mas já viu a qualidade do grupo, que é uma equipe forte. Então as expectativas são as melhores possíveis para conseguir levar o Lusiânia, quem sabe, ao tricampeonato.
O time ficou na 8ª colocação do campeonato em 2017 e na Série D do Brasileiro nem saiu da primeira fase. Faltando 17 dias para o início do Candangão, o Lusiânia está intensificando os treinos. Sabemos que é um campeonato difícil, mas a gente está preparado, estamos procurando da nossa melhor, não só eu, mas como todos os jogadores que estão chegando aí, para que a gente possa fazer um bom campeonato. Até a estreia do campeonato, Lusiânia joga 2 amistosos. No sábado, dia 6, contra o Pirenópolis. No dia 12, ainda não foi confirmado se vai ser contra um time de Anápolis ou de Goiânia. Um momento crucial para a gente, né? A pré-temporada, começando agora. E assim, 2018 para mim acho que é com grandes vitórias, né? Como sempre a gente almeja crescer, almeja sempre o topo. A partida contra o Santa Maria será fora de casa, no estádio Bezerrão. O técnico ainda não decidiu qual vai ser o time titular e está analisando os jogadores. Nesse primeiro momento, o importante é que eles estejam entrosados. E nós temos que nos superar, faremos o possível com a ajuda da nossa torcida aqui em Lusiânia, para que nos ajude a conquistar uma dessas vagas. O Campeonato Candango vai ter a participação de 12 clubes. O horário da estreia ainda não foi confirmado. E o JA2 fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.